Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é mais um Cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. Por sinal, gosto do nosso trabalho? Então considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. O nosso Pix é xumiannews@gmail.com. E para tomar esse cafezinho de hoje comigo, convidamos ninguém mais, ninguém menos do que o querido Paulo Menechelli. O Paulo é diretor de programas e meu colega lá na Observa China e é doutorando e mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. A pesquisa dele tem como foco a diplomacia cultural da China, em especial o uso do cinema como instrumento do soft power cultural chinês. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, Aline. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. É um prazer conversar com vocês. Bom, gente, pelo foco de pesquisa do Paulo, já dá para saber qual será o assunto por aqui hoje, né? A gente vai conversar sobre filmes hollywoodianos na China, tensões geopolíticas, soft power e cinema chinês em geral, e fechamos com as nossas dicas da sessão Zheng He. Então prepara aí o seu café e vem com a gente. Hollywood está tendo um péssimo período na China. Enquanto as salas de cinema brasileiras estão dominadas por blockbusters vindos de Hollywood, a situação na China, que já era controlada, parece que apertou o cerco para o domínio dos Estados Unidos no cinema nos últimos 2 anos, em meio a tensões geopolíticas. Numa matéria escrita para The Hollywood Reporter, os jornalistas Tatiana Siegel e Patrick Bruzeski escreveram, até como subtítulo da matéria, que não importa quão acomodada a indústria possa ser, a próxima fase da era Xi Jinping talvez seja definida por menos espaço para conteúdos ocidentais. Então, Paulo, para iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje, como é feito de modo geral, né, esse controle dos filmes vindos de Hollywood e como é que essas tensões geopolíticas impactam na produção cinematográfica na China? Ótima pergunta, Aline. Na China, o controle de produções estrangeiras ou de produções feitas na China, inclusive, ela é completo. Toda produção ela tem que receber o que a gente chama de selo do dragão, então ela passa por análises e tem que receber aprovações em todas as etapas. Então, sejam produções domésticas chinesas, sejam produções internacionais que querem entrar na China, sejam produções internacionais que estão sendo filmadas na China, sejam coproduções, todas elas têm que passar por esse mesmo processo de aprovação. E há um controle de conteúdo, então temas tensos, temas um pouco mais... Enfim, cenas de sexo explícito não pode, cenas de temas muito ardilosos não podem, viagem no tempo não pode, zumbi não pode, algumas coisas são bastante curiosas, mas também não pode criticar de forma muito ofensiva o Partido Comunista Chinês, o governo chinês. Então há, sim, um controle dos temas que entram, que são exibidos no cinema chinês, e isso se aplica também as produções hollywoodianas, como a gente tem percebido de um tempo para cá, né? Então, agora, por exemplo, a gente tem alguns filmes que nos permitem falar um pouco mais sobre isso, como a gente certamente falará a seguir. Bom, a influência do contexto geopolítico nas produções cinematográficas e no seu alcance são um assunto de muito debate. A sequência do Top Gun, que foi o maior blockbuster de Hollywood desse ano, por exemplo, não estreou nos cinemas chineses, né? Possivelmente por incluir uma bandeira de Taiwan na jaqueta do Tom Cruise. E se tem um estúdio que está patinando também recentemente nessa tentativa de alcançar o público chinês, é a Marvel. E em 2020, a China se tornou a maior bilheteria do mundo para a Marvel, e na expectativa de garantir um pouco mais de espaço, o estúdio investiu em produtos que pudessem se dar bem, né, com o público chinês. A direção de Chloe Zhao, que é nascida em Pequim, no filme Eternos, e o primeiro herói asiático do estúdio, que é o Shang-Chi, com os astros Tony Leung e a Michelle Yeoh, né, e também várias cenas em mandarim, eram as principais apostas do estúdio. E não foram suficientes. Antes dos filmes estrearem, a Zhao também se viu muito criticada por comentários sobre a China, e o Shang-Chi desagradou um pouco pelo histórico do estereotipado personagem mandarim, que rendeu algumas acusações de racismo
contra a Marvel. E o mais recente filme do universo cinematográfico Marvel, que é o filme Thor, Amor e Trovão, também será o 6º filme seguido do estúdio sem lançamento na China. Os críticos acreditam que seja talvez por conter temas LGBTQIA+, mas não há como confirmar ou negar isso, porque simplesmente é muito difícil, né, que haja justificativas públicas e oficiais pelas autoridades. Lembrando que nem tudo é fracasso, né, para o complexo industrial de Hollywood, já que o último filme, o Jurassic World, não só estreou, como também subiu ao topo da bilheteria, né? Então, Paulo, pensando pela perspectiva do soft power, né, ou poder brando, qual a estratégia ou intenção dos setores governamentais responsáveis da China em limitar ou impulsionar certos assuntos na produção cinematográfica doméstica e internacional? Excelente resumo, Aline. Você tratou de muitos temas num resumo bastante curto e mostrando que são várias as perspectivas para a gente analisar quando a gente fala dessa dinâmica entre Hollywood e China. O caso do Top Gun, da sequência do Top Gun, era justamente o caso que eu estava pensando quando eu falei nos filmes mais recentes de Hollywood, e ele é exatamente isso. Ele não estreou na China. No trailer, quando lançaram o trailer, o teaser, o pôster, antes do lançamento mesmo do filme, havia a bandeira da jaqueta do Tom Cruise tinha sido retirada. O filme original, né, o primeiro filme lá da década de 80, a jaqueta do Tom Cruise, que era uma das referências, tinha uma bandeira de Taiwan que foi retirada. Tanto a bandeira de Taiwan quanto a bandeira do Japão foram retiradas nessa versão 9, e isso teria talvez gerado aí um mal-estar, e o filme não foi, talvez não tenha estreado por causa disso, mas como você mesmo disse, não dá para saber, não há uma justificativa oficial. Até porque na versão que de fato foi ao cinema foi recolocada a bandeira de Taiwan, e há relatos de que em Taiwan, quando as pessoas viram, as pessoas vibraram e tudo mais. Então, assim, essa tensão de não saber muito bem o limite do que pode, do que não pode, é uma das questões. Mas nem tudo, como você também bem apontou, nem tudo é fracasso, como demonstra o caso aí do Jurassic World, que também é uma das produtoras, a Legendary, que foi comprado por uma empresa chinesa, mas são filmes que ficam um pouco mais distante de qualquer polêmica, estreiam na China e fazem sucesso. Então, essa é uma das dificuldades dessa relação China e Hollywood. Pensando pelo lado do soft power, uma das questões é que a China ela tem uma dinâmica de mão dupla aí com o seu soft power. Ela tanto tenta projetar com filmes cada vez mais, com filmes com uma vocação global cada vez mais evidente, como é o caso, por exemplo, do Terra Deriva e de alguns outros sucessos, Lobo Guerreiro 2 e tudo mais, mas ela tem uma vertente muito doméstica também de tentar limitar conteúdos estrangeiros que vão entrar na China. Então, questões relacionadas à segurança cultural, à soberania cultural, evitar a dominação de temas estrangeiros dentro da China e tudo mais. Então, essas dinâmicas duplas ou de mão dupla do soft power dentro da China e fora da China, né, do soft power chinês para dentro e para fora do seu território, essas dinâmicas são muito interessantes a gente observar também, ainda mais no cinema. E falando em soft power, né, há uma perceptível mudança de uns anos para cá, também no aumento de personagens que falam mandarim nos filmes hollywoodianos, né? E tem análises que dizem que os chineses nunca mais foram vilões em filmes grandes. Essas e outras são tentativas de adentrar claramente o mercado chinês, mas a barreira parece ser maior, né? Como foi o fracasso de Mulan, da Disney, né? Como mostrou o fracasso da divulgação do filme Mulan. Quais outras questões que entram como possíveis vetores de sucesso ou fracasso, né, nas produções cinematográficas, na sua opinião, Paulo? Sim, exatamente. Aí a gente começa a pensar nas dificuldades que Hollywood enfrenta para continuar no mercado chinês. Esse ponto é muito interessante porque vários pesquisadores e pesquisadoras, a professora Ann Cocas, por exemplo, na Universidade de Virgínia, vem apontando isso no seu excelente livro Hollywood Made in China, publicado em 2017, que dessa relação Hollywood e China, essa relação simbiótica, por vezes mais conturbada e por vezes mais positiva e de soma, dessa relação derivando um acontecimento que é isso, não se nota mais a presença de vilões chineses em filmes.
filmes hollywoodianos, e aí muita gente começou a questionar, hein? Os chineses não serão mais vilões e tudo mais. A própria professora Anne Coppels, ela sempre destaca que isso não significa uma volta a um momento de perigo amarelo, Fu Manchu, em que se demonizava chineses de um jeito bastante preconceituoso, inclusive, com atores hollywoodianos usando yellowface, coisas que a gente não, nem de longe, deseja ver de novo, mas a autocensura de Hollywood é algo que preocupa, de fato. E assim, vamos lembrar que é Hollywood que se censura para entrar no mercado chinês. Mesmo assim, censura nunca é bom, então é algo que se deve pensar. Por outro lado, mesmo os filmes que tentam agradar demasiadamente o público chinês, como é o caso de Mulan, que buscou tratar de temas que seriam bastante do interesse do público chinês e mostrar muitas paisagens chinesas e, enfim, tem diversas coisas problemáticas ali também, com erros um pouco grotescos de cenários e ambientações e tudo mais, mas esses filmes acabaram também não fazendo sucesso na China, vários deles não estrearam, então, de fato, essa é uma relação que precisa ser acompanhada por quem estuda e os executivos e as executivas hollywoodianas certamente estão de cabelo em pé tentando pensar no que fazer. Há algumas análises recentes, no caso de Top Gun, que talvez seja uma dobra de aposta aí hollywoodiana, de fato, olha, não estamos conseguindo entrar no mercado hollywoodiano, no mercado chinês, então azar. Vamos tentar fazer filmes que façam sucesso em outras partes. Talvez essa seja uma possibilidade. Top Gun fez muito sucesso nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo, e talvez com essa bilheteria se compense o não lançamento na China. Então, a gente está no momento ainda de observar e ver o que vai acontecer. Mas são as cenas dos próximos episódios vão ser interessantes. Eu imagino que mais para frente a produção cinematográfica de Hollywood vai perceber que às vezes forçar muito, né, se acaba sendo um tiro no pé, porque os personagens acabam saindo muito estereotipados e acabam não fazendo muito sucesso no mercado chinês, né? Seria muito melhor, assim, lançar filmes como o Space Jam, que chamou o LeBron James para fazer parte do filme, que tem um sucesso magnânimo na China, porque é um país que gosta muito, enfim, de basquete e tal. Então, talvez a estratégia que tenha que mudar, né? E a China leva a sério a cota de tela e a limitação dos filmes estrangeiros, né? Mas não é só a China. Tem diversos outros países que também usam ferramentas de protecionismo para promover o audiovisual nacional. Então, Paulo, aqui para a nossa última questão. Isso seria uma tensão geopolítica? É Hollywood que está mal acostumado com ter acesso aos mercados, ou pode ser só o protecionismo mesmo? Olha, eu acho que vai além de protecionismo. Como você já adiantou na sua pergunta, vários outros países fizeram o uso de cotas de entradas de filmes. Talvez o sucesso maior e recente, que todo mundo está por dentro, é o caso sul-coreano. Então, a Coreia do Sul usou bastante, desde que o país começou a investir muito forte na sua economia criativa, na sua indústria criativa. Então, um investimento massivo, governamental, criação de ministérios e secretarias dedicadas à economia criativa, K-pop, cinema, K-dramas. Então, tudo isso foi fruto de um investimento muito grande governamental, junto com empresas privadas também, mas também do controle de entrada de filmes estrangeiros para privilegiar os filmes locais, que teriam, assim, maior bilheteria e tudo mais. Vários países europeus fizeram o mesmo. Então, não é uma receita nova, não é uma criação chinesa esse processo, mas, de fato, agora a gente está vendo uma vinculação disso com outras questões. Então, a China vinha renegociando, desde a entrada da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio, a China vem negociando a abertura do seu mercado cinematográfico. Diversas outras frentes também, mas aqui que nos interessa o seu mercado cinematográfico. E essa cota foi aumentando com o passar do tempo, e ela estava, no último valor oficial, é o número de 34 filmes por ano. Mas essas negociações pararam e elas entraram no pacote dessa chamada, com muitas aspas, guerra comercial, que a China e os Estados Unidos tiveram aí, principalmente durante o governo Trump. Então se vinculou claramente
essa negociação e essa entrada de filmes às tarifas todas que os Estados Unidos estava colocando sobre produtos chineses, enfim. Então, em algum momento, se percebeu, olha, a gente vai devolver a mesma moeda, e um ponto que a gente sabe que interessa é Hollywood. Então, assim, houve aí uma adaptação do processo todo ao contexto geopolítico, evidentemente. Mas muitos outros filmes entram e muitos outros filmes fazem sucesso. Então, Space Jam é um caso desses. E o que você disse é muito interessante, Aline, que às vezes vale a pena fugir um pouco disso, né? Então, Space Jam é um caso de muito sucesso, e a gente tem nas coproduções também uns exemplos curiosos. Então, A Grande Muralha, por exemplo, que é um filme dirigido pelo Zhang Yimou, com o Matt Damon fazendo o papel de um mocinho que vem de fora e tudo mais, mas que toca em temas polêmicos ali, né? Ele foi um filme que não fez muito sucesso, inclusive na China, por ser considerado um filme que trata de estereótipos e tudo mais. Logo na sequência teve uma outra coprodução que era o Mega Tubarão, que era um filme desses de verão, pipoca voando no teto, tubarão menor comendo tubarão maior, o tubarão maior comendo todo mundo, e esse filme fez sucesso. Então, assim, se for por questões mercadológicas, talvez seja essa a fórmula para Hollywood, mas, de novo, vamos ver o que vai desenrolar, e a China ainda continua com o maior mercado cinematográfico do planeta, e Hollywood certamente vai tentar morder um pedaço também desse mercado, como um grande tubarão. É isso aí. A gente vai ficar de olho nesse assunto, assim como assistir séries, né? Acontece nos próximos capítulos. To be continued. Paulo, gostaria muito de agradecer você pela presença aqui no cafezinho com a gente, pela contribuição com esse tópico. Foi muito boa a conversa. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sigam acompanhando a Xumian em todas as plataformas, que é sempre maravilhoso. Por falar em cinema também, a Observa China faz alguns encontros para conversar sobre cinema. Tá? Então, se você gosta de conversar sobre filmes que são produzidos na China ou sobre alguns tópicos, a Observa China tem um encontro chamado Papo de Cinema. Então, também fiquem ligados nas redes para poder participar. E na sessão Zhanhe de hoje, falando em cinema, indicamos uma matéria da Rated China que fala sobre Jia Zhangke. O renomado cineasta chinês concedeu uma entrevista sobre o estado do cinema em seu país. A fala dele já rendeu mais de 10 mil visualizações no WeChat. E também seguindo a linha das produções audiovisuais, a GoThread publicou um divertido vídeo sobre o que redes globais de fast food fazem para se adaptar ao paladar chinês e atrair o público local. E aí, Paulo, aceitaria um hambúrguer com raiz de lótus? Sempre. Não conheço, já adoro. Vendo um filminho, cairia muito bem. Então, conte comigo. Não conheço, porém já quero. Sim, sempre. Bom, pessoal, os links para acompanhar essas dicas estão disponíveis na nossa newsletter 213, já no site. E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu Cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Lívia Costa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado por mim, com produção de Bruna Pinheiro e, claro, a especialíssima participação do Paulo Menechelli. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br. Eu sou a Aline Tedeschi, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.